Olá, hoje vamos apresentar o nosso projeto sobre o consultório médico. Os integrantes são eu, Maria Eduarda, Alaiane, Liriane, Larissa e Yasmin Belmonte. Os consultórios médicos desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e do bem-estar da população. Além disso, são ambientes que necessitam de uma gestão eficiente e organização, garantindo a qualidade do atendimento e no conforto para quem busca cuidados médicos. Neste trabalho, a gente tem como objetivo explorar a funcionalidade de como um site de consultório médico, abordando sua estrutura, processo e os ferramentas necessários. Começamos abrindo no Java o projeto BT e dentro do pacote principal colocamos o agendamento, agendar, cadastro, login, tela principal e a conexão. E então fizemos a conexão ao banco de dados. Esse código em Java é uma aplicação desktop simples que exige agendamentos em uma tabela, usando o Swing para a interface gráfica e o JDBC para a conexão com o banco de dados. Tem a estrutura de classes, que é o agendamento para criar uma janela interface gráfica do usuário. Tem os componentes da interface, que é para exibir os dados de agendamento, que é o colunas, que faz o ID, o nome completo, horário, data, e tem o botão voltar, que ao ser clicado fecha a janela atual e abre uma nova tela principal. Tem o carregamento de dados, que conecta o banco de dados usando uma conexão fornecida pela classe conexão. Ele executa uma consulta SQL que combina as tabelas, agendamentos e usuários para obter informações relevantes, que é o ID, o nome do usuário, horário e data. Os resultados são convertidos para uma lista de arrays de objetos, onde cada array representa uma linha de tabela. Tem também a exibição dos dados. Os dados obtidos do banco são organizados em um array bidimensional para serem exibidos no JTable. Tem também a navegação, o botão voltar é utilizado para abrir a tela principal e fechar a tela atual. Tem também o último, que é a da execução, que é o método que é para criar uma instância de agendamento e a torna visível para o usuário. Em resumo, esse código ele implementa uma interface gráfica que exibe informações de agendamentos obtidas de um banco de dados com a funcionalidade de retomar a tabela principal. Olá, eu sou Liriane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o código agendar. As classes e os componentes principais são JCComBox, que serve para escolher o horário da consulta, JSPinner, que são os componentes para selecionar a data do formato, os botões de onPut, que são agendar, envia os dados da consulta para o banco, e o botão voltar, que retorna para a tabela principais. Já as ações dos botões, que são agendar, que serve para obter a data e o horário selecionado. Chama o método agendar consulta para salvar os dados no banco. Exibe mensagem de sucesso ou erro com o Job Company. O botão voltar fecha a janela atual e abre a tela principal. Bom, já o método de agendar consulta conecta ao banco de dados, insere os dados na tabela de agendamento, ID do usuário, nome, horário e data, que retorna true se a opção for bem-sucedida ou false em caso de falha. Já o método my cria e exibe a interface das aplicações ao executar agendar. Meu nome é Larissa e eu vou falar sobre a estrutura desse código. Bem, o pacote serve para organizar a classe dentro de um grupo chamado pacote principal. Já as importações trazem ferramentas necessárias para criar a interface gráfica, sendo o primeiro import. O segundo import gerencia layouts. O terceiro trata eventos como cliques em botões. Já o quarto é responsável por conectar ao banco de dados. Bem, a definição de classe. A sua função é definir a classe principal, cadastro que estende JFrame, para criar uma janela. Os componentes da janela declaram os campos de texto, rótulos e botões que serão usados
na interface. Já essa terceira parte do código configura a janela, que define o título da janela, seu tamanho, o comportamento ao fechar e seu layout, que é uma grade com 4 linhas e 2 colunas, assim como o código mostra. Bem, também tem a criação e adição de componentes, que seria rótulos e campos de texto. Por exemplo, JLabel exibe texto com nomes de usuário e senha, JTextField e JPasswordField, que permitem que o usuário insira informações. Botões. JButton cria botões para cadastrar e voltar. O rótulo de status é JLabel, para mostrar as mensagens de sucesso ou erro. Agora eu vou falar sobre a parte do código que é responsável da ação do botão cadastrar. Bem, o evento do clique ADD Actions Listener define o que acontece quando o botão cadastrar é clicado. A verificação de campos verifica se o campus não está vazio. Também tem o registro no banco de dados, que chama o método registerUser, para tentar salvar as informações do banco de dados. Tem mensagens de status, que mostra a mensagem do sucesso ou erro. Já a ação do botão voltar, em seu código tem o evento do clique, que define o que acontece quando o botão voltar é clicado. Ao abrir a janela, abre a janela tela principal, e quando se fecha a janela atual, fecha a janela atual, que é o código de SPOSE. Bem, já no código que registra o usuário, tem a conexão com o banco, conexão.getConnect, que obtém uma conexão com o banco de dados. Para consultar o SQL, insert_into usuário, que insere o nome de usuário e a senha no banco. E a execução e verificação, que executa a linha e verifica.